Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Eu acredito que essa será a primeira história de 2024, ou uma das primeiras. Então já quero desejar a vocês um feliz ano novo. Gente, olha, eu sei que a gente pode fazer um novo capítulo da nossa vida a qualquer momento que a gente estiver disposto a mudar. Mas muitas pessoas veem o ano novo como resoluções novas de vida. Então eu peço a vocês que vejam muito bem o que vocês querem para a vida de vocês, que vocês deixem na vida de vocês somente coisas que levam vocês para frente, nada que vai te puxar para trás. Pessoas que levam vocês para frente, pessoas positivas. Tire todas as pessoas negativas, todas as coisas negativas que existam na sua vida, tire agora. Aproveite aí, porque eu sei que muitas pessoas, com a virada do ano, elas têm as resoluções de ano novo. Então, acho que uma das resoluções do seu ano novo deveria ser tirar tudo que não presta da sua vida. Comece já. Bom, vamos aqui a mais uma história. Eu tô falando um pouco baixo, porque meus filhos estão aqui. Eu já estou nos Estados Unidos, cheguei ontem. Meus filhos vieram comigo, Marcos também tá dormindo. Eu acordei bem cedinho para gravar para vocês, então bora lá. Bom, então vamos lá ler a história de hoje. Dani, irmão da Dani, Alices e Romeus. Espero que vocês estejam todos bem. Escreva essa carta com uma breve história e um longo dilema. Nesse momento me encontro consumida por uma dúvida e após meses sem conseguir visualizar uma solução, eu tenho esperança que ao ouvir a minha história narrada por você e ao ler os comentários eu possa ver uma luz no final do túnel. Aos 33 anos, recém-saída de um relacionamento de 10 anos com um filho de 9 chamado Caio, conheci um europeu de 45 anos, solteiro e sem filhos. Ele veio a se tornar meu marido após 2 anos de namoro à distância. Vou chamá-lo de Mário. Nos conhecemos pela internet e após alguns meses nos encontramos no Brasil. Durante o tempo de namoro, nos vimos 12 vezes pessoalmente, sendo que na maioria das vezes ele vinha ao Brasil. Viajamos muito pelo Brasil e pela Europa. Ele é autônomo, então ele conseguia planejar melhor seus dias de férias com as viagens. Eu, na CLT, na época, ocupava um ótimo posto numa empresa, mas eu não tinha a mesma facilidade que ele de tirar férias. Porém, sempre nos organizávamos para aproveitar de feriados, para eles se encontrarem. Bom, o sentimento foi amadurecendo e depois de algum tempo começamos a considerar uma união. Em um primeiro momento ele se mudaria para o Brasil, porém essa possibilidade foi ficando cada vez mais distante, vista a complexidade e o tempo que deveríamos aguardar para que tudo acontecesse e estivesse pronto para a mudança. Sendo assim, eu resolvi renunciar à minha vida profissional, à minha carreira que estava em ascensão para viver essa nova experiência. Conversamos sobre todas as dificuldades que eu teria nesse novo país, idioma, documentação, emocional, financeiro, e ele se comprometeu a me sustentar em todos esses pontos. E também tinha a adaptação do meu filho, que hoje tem 12 anos e iria viver com a gente, então assim ele fez. Porém, um fato importante, nos casamos no regime de separação total de bens. Na época eu fui contra, discutimos até bastante sobre isso. Eu não consigo realizar como um casal consegue manter a área financeira separada, tendo planos de ter filhos. Eu gostaria muito de me casar pelo regime de separação parcial de bens. Assim, o que a gente construísse após o casamento, com o recurso dos dois, eles dividiriam. Mas como o prazo do casamento marcado era curto comparado ao da viagem, não daria para refazer o documento que ele havia protocolado. Então eu renunciei à minha vontade e casei como ele queria. Eu saí do meu emprego contra gosto dos meus superiores. Preparei toda a documentação necessária, guardei o dinheiro da minha rescisão no Banco do Brasil, baixei o aplicativo para que eu pudesse utilizá-lo no caso de emergência na Europa. E no mês seguinte,
encontrei Mário. Fizemos uma linda viagem de lua de mel e em 2 semanas eu e meu filho já estávamos instalados na casa dele. Estamos casados há 3 anos, nos damos muito bem como casal. Eu não pude validar meu diploma aqui, porém aprendi a língua rápido e trabalho em uma posição hierarquicamente inferior à que eu trabalhava no Brasil. Antes desse trabalho, fiz trabalhos temporários de limpeza e me disponibilizei 100% do meu tempo ao Mário e à empresa dele. Porém, toda essa paz teve um abalo com a entrada do meu filho. Caio virou adolescente. Então ele foi se tornando rebelde. E mesmo eu tendo um controle da situação, meu esposo se incomodava muito com as atitudes dele. Principalmente a demonstração de ingratidão da parte de Caio. A situação foi ficando cada vez mais complicada, até que evoluiu para uma agressão física, onde meu filho chutou meu esposo e meu esposo sacudiu ele pelo braço. No momento dessa confusão, eu estava no trabalho. Foi difícil gerir isso, estando eu ainda grávida de 2 meses. Tínhamos tudo para ser felizes. Morávamos numa linda casa, Caio numa ótima escola, estávamos já habituados à língua e à cultura do país, uma boa condição financeira, viajávamos sempre e agora estávamos à espera do novo membro da família. Porém, a intolerância entre Caio e Mário persistiu por alguns meses. Eu ouvia muitas reclamações da parte dos dois e tive que andar equilibrando as coisas. Uma das consequências dessa desavença ocorreu entre eles por parte econômica. Inicialmente, Mário arcava com as despesas da casa, viagens, gastos pessoais supérfluos, enquanto eu, recém-chegada, e na época das máscaras, né? Vocês lembram? Eu cuidava da casa e aprendi o idioma. Auxiliava da empresa e pagava algumas contas e comida com dinheiro da limpeza. E ela também trabalhou na recepção de um hostel perto da casa dela. Isso durou 1 ano e meio. Assim que consegui meu primeiro contrato, eu depositava meu salário diretamente na nossa conta conjunta. E como sempre fui econômica, eu gastava praticamente só o que a gente gastava nos gastos coletivos. Ou seja, eu evitava comprar as coisas que eu queria, pois eu me sentia de certa forma em débito com o Mário, mesmo com todas as atividades relatadas anteriormente. No início do ano, após a venda da casa que nós morávamos, Mário solicitou que a gente separasse nossas contas bancárias e mantivéssemos a conta conjunta para dividir os gastos da casa. Ele pediu para que eu arcasse com 50% dos gastos da casa. Eu confesso que foi difícil no início, pois agora tínhamos a despesa de aluguel, que é bem caro aqui. Apesar de eu receber um salário bem inferior ao dele, eu não discuti, pois eu tenho um filho adolescente e o Caio não é filho dele, é meu, é minha responsabilidade. Mas o que mais me doeu foi que após a conclusão da venda da casa, processo que eu auxiliei de forma documental, fisicamente em pequenas obras também, né, pois eles ajeitaram a casa antes de vender, ele possuía muitos projetos e eu dei ideia de comprar um outro terreno na mesma região e fazer uma nova casa. E vender, pois o mercado imobiliário estava aquecido por aqui. Após muita procura, encontrei um terreno dos sonhos e ele também amou. Decidimos comprá-lo. Mas, para minha surpresa, ele não aceitou comprar conjunto. Ele preferiu investir sozinho. Além desse projeto, fiquei de fora de muitos outros. Houve outros imóveis e bens materiais que ele adquiriu sozinho com o dinheiro da venda da casa dele. Eu mostrei minha insatisfação e ele respondeu que ele queria investir sozinho, pois ele não gostaria que meu filho usufruísse desses bens no futuro. Porém, não precisaria me preocupar, pois eu seria sua herdeira em caso de morte. Continuei não concordando e ele disse se sentir ofendido e disse que eu não reconheço o que ele faz por mim. Eu tenho ciência de que, de qualquer forma, eu teria 1/3 do dinheiro em euros para investir com ele. Ela não teria o dinheiro para investir com ele. Além de baixa possibilidade de conseguir um empréstimo. Mas eu sempre fui muito trabalhadora e sempre fui responsável. Eu apoiei ele em todos os projetos desde o início, mesmo fisicamente. Eu tenho um sentimento muito grande de potência,
Às vezes eu sinto que eu estou me enganando, pois agora eu estou no último mês de gestação me sentindo uma inútil, pensando que eu poderia ter adquirido algum bem no Brasil para garantir meu futuro. Eu sinto como se eu estivesse sendo rejeitada. Logo eu que tenho tanta energia e adoro alavancar projetos. Eu não consigo ter a clareza como iremos gerir essa situação, pois ele, ao se dedicar aos projetos, estará mais ausente, o que faz com que eu teria que assumir muitas funções dentro de casa. Com o bebê eu teria um atraso na retomada profissional. Ele nunca foi miserável no dia a dia, temos uma boa condição familiar, porém essa situação me incomoda, eu tenho a impressão que eu estou escrevendo minha história e sim vivendo o que uma pessoa está escrevendo para mim. A verdade é que se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria aceitado esse tipo de regime de casamento, pois eu fico muito limitada. Tive proposta de trabalho em cidades vizinhas na qual ganharia mais, mas eu estou prestes a ter um bebê. Mário não concorda em levar um casamento à distância. Além disso, eu não poderia manter uma casa sozinha em outra cidade. Minha ambição não é exagerada, só quero poder construir junto, poder me realizar nessa área da minha vida. Eu não quero que a minha única conquista venha de uma herança por causa da morte de alguém. Alices, o que vocês acham? Será que eu estou sendo egoísta? Ou eu estou problematizando demais? Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Aí, gente, eu não li a história dela. Ela mandou essa história, eu acabei não lendo, porque chegam muitas histórias, né? Aí ela fez um update já da história, sem a gente ter lido a história. Aí ela me mandou outro e-mail. Dani, Betão, Alices e Romeus, infelizmente a minha primeira história não foi lida. Talvez deva ter chegado como spam. Mas eu vou compartilhar aqui uma atualização. Na primeira vez que eu escrevi esse e-mail, eu estava no último mês de gestação e muita coisa aconteceu desde então. Eu trabalhei num contrato determinado até o meu penúltimo mês de gestação. Foi ótimo, pois com isso eu obtive cobertura para o parto e foi garantido meu seguro-desemprego durante 1 ano. Com esse dinheiro eu pude pagar as passagens e os custos da viagem para minha prima vir do Brasil me auxiliar com o bebê. Mário, meu esposo, me acompanha em todas as consultas médicas e consultas com parteira. Ele foi bem participativo e não se continha a dizer que o nascimento do seu filho seria um evento na sua vida e ele iria me acompanhar e auxiliar em tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Meu filho nasceu de uma cesariana após 36 horas de indução. Logo que eu dei entrada na maternidade, eu me internei e eu disse que ele poderia voltar para casa, já que a parteira me assegurou que poderíamos ligar para ele quando as contrações viessem. Passei 34 horas sozinha no hospital com contrações induzidas. Após esse tempo, minha bolsa rompeu. E eu liguei para ele, para que ele viesse. Ele chegou rápido, até me senti feliz, pois em pouco tempo nosso filho nasceria. Até o momento que eu percebi que a atenção dele estava dividida entre mim e o celular, do qual ele se comunicava com pessoas do trabalho e da família. Me senti desvalorizada, pois todo o curso que fizemos durante a gravidez para que ele me auxiliasse na hora do parto foi completamente em vão. Durante uma contração eu gritei e eu fui dura com ele. Depois disso ele se tocou. Infelizmente tive mais 4 horas de espera antes de me convencer a fazer uma cesariana. A cesariana foi rápida e eu fui muito bem tratada por toda a equipe com muita atenção e carinho, o que perdurou durante os 7 dias que eu fiquei no hospital. Ele ficou muito emocionado com os filhos no braço, porém ele não demonstrou interesse em me auxiliar no hospital, nem que fosse dormindo comigo. Quando ele estava lá, depois de muita insistência minha, ele ficava no celular, e a única vez que ficou a noite inteira, ele dormiu a noite inteira também. Ele é autônomo e se preocupava muito com o trabalho que deveria fazer. Confesso que isso me doeu um pouco, pois eu me sentia muito fraca, e eu gostaria do apoio dele. Senti ele distante. Minha prima que cobria a ausência dele. Detalhe, o procedimento interno do hospital só permitiu o pai como acompanhante, mas acabaram ficando com dó de mim, pois me viram sozinha e depois de tanto sofrimento e uma cesariana, fizeram vista grossa para a entrada da minha prima no hospital. Sendo assim, ele ia todos os dias no hospital para levá-la e buscá-la. Gente, meus nervos estavam à flor da pele.
Eu também estava com desequilíbrio hormonal, né, somado ao cansaço. No dia da alta, era pleno inverno, tinha uma temperatura negativa. Ele me buscou e em seguida estacionou o carro em frente ao cartório para que ele pudesse registrar o bebê. Eu fiquei com o bebê no carro chorando e imaginando por que ele não havia tirado tempo nos últimos 4 dias para fazer isso. Voltamos para casa, a casa estava fria, pois o aquecimento estava desligado. Minha prima, por ter passado uns dias no hospital comigo, não conseguiu deixar a casa em ordem. Então eu cheguei e tive que trocar o lençol da cama, colocar roupa de cama. As primeiras semanas foram difíceis, eu me senti abandonada por ele. E minha reação era ficar com cara bem feia e ele muitas vezes chegava à noite e nem vinha ver o filho. Ele comia e ia para a cama. Por isso eu dormia no sofá da sala com o bebê, pois era mais prático para amamentar e trocar ele durante a noite. Os meses foram passando entre idas e vindas e ele fez esforços para melhorar a situação. E eu fiz esforços do meu lado para deixar para trás a mágoa que eu estava durante a gestação. Meu filho é uma bênção, chamo ele sempre de meu anjo, e realmente ele é um anjinho. Voltei a trabalhar logo que meu filho fez 6 meses. Foi dolorido, pois tinha planejado ficar com ele em casa até 1 ano e meio, quando ele pudesse falar. Porém, com a nossa dinâmica financeira, tudo tinha mudado, e eu era responsável pela metade das contas da casa. Não se esqueçam, né? O nosso sistema de regime de bens, separação de bens, sempre foi o tendão de Aquiles da nossa relação. Eu não compreendia como ele podia não reconhecer minhas renúncias e ficar tão tranquilo, mesmo eu demonstrando não estar satisfeita com a situação. A gente acaba medindo a atitude de um homem com as nossas regras de amor, né? Mas para eles isso tudo é imbecilidade. Por diversas vezes que tocamos no assunto, ele disse que finalmente iríamos alterar o nosso regime de bens. Porém, quando sugeriam uma reunião com o advogado para que ele pudesse nos orientar, ele fazia comentários dizendo que eu estava com muita pressa, que aquilo era estranho. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023. Há 2 semanas entrei num processo de cura profunda, onde passei momentos de mau humor, tristeza, desesperança, e depois desse emaranhado de sentimentos, eu tomei uma decisão. Eu não vou alterar o regime do nosso casamento, ele venceu. Sendo assim, aceito o meu destino. Hoje eu não tenho um financeiro confortável, pois 80% da minha renda vai para pagar os custos da casa e 20% para custos relacionados ao meu outro filho adolescente. Se eu quisesse viajar hoje ao Brasil, eu teria que pedir dinheiro emprestado a ele, e isso é chato. Em contrapartida, eu decidi não auxiliá-lo em nenhum projeto dele. Torço por ele, mas não me intromento mais. Quanto à casa que ele está construindo e planeja que a gente more, sinceramente eu não sinto mais vontade de morar lá. Acho que eu me sentiria melhor continuar morando de aluguel e dividindo as despesas, pois assim ela sabe que vai ter, que tipo, ela paga, então ela tem os direitos dela, né? Bom, Dani, se fosse eu ouvindo essa história agora, ao invés de estar vivendo, eu teria algumas sugestões para mim mesma. Abandonar meu trabalho no Brasil seria crucial para me mudar de país, mas eu iria além de levar meu próprio dinheiro para caso necessitasse. Eu iria pedir uma garantia de compromisso dele em papel assinado. Por isso, teria evitado muitas coisas jogadas na minha cara. Segunda coisa que eu faria, eu nunca teria comprado minha passagem de ida para o exterior antes de ter determinado todos os pontos do nosso casamento, principalmente o regime de bens, e os dois teriam que concordar. Em terceiro, eu não deixaria ele se infiltrar tanto na educação do meu filho mais velho. Tomaria essa responsabilidade para mim, como eu estou fazendo agora e está dando muito certo. Bom, obrigado pelo espaço e gostaria muito de ver o ponto de vista de vocês. Obrigada, Alices e Romeus. Quero muito a opinião de vocês. Por favor, não precise ser gentis comigo, eu aguento o tronco. Alice, obrigada por ter mandado sua história. Bom, vamos lá. É complicado, né, gente, esse tipo de relacionamento onde a gente
não se sente confortável dentro da nossa própria casa. Olha, amiga, eu acho assim, quando a gente abre mão das nossas coisas para ficar com uma pessoa, eu acho que você tem que ter sim algum tipo de garantia, sabe? Porque você abriu mão da sua carreira no Brasil, você abriu mão do seu trabalho, né? Você foi para um outro país, você foi aprender a língua. Será que ele estaria disposto a fazer a mesma coisa para você? Porque para ele nada mudou. Ele continuou no país dele, com a cultura dele, com a língua dele, com as coisas dele, né? Com a empresa dele, e você teve que mudar completamente. Isso aconteceu comigo também, quando eu vim para os Estados Unidos. Mas eu conversei muito com o Marcos antes de vir, que ele ia ter que me dar uma garantia para que eu chegasse aqui e não ficasse surtada, né? Porque apesar de eu não ter meus filhos morando comigo, eu ajudo, né, meus filhos, desde que eu me entendo por gente, eu ajudo financeiramente eles. Então, assim, se eu viesse para os Estados Unidos e as coisas tivessem dado errado de cara, eu teria que ter, sim, uma garantia que o Marcos iria me ajudar nessa transição, e graças a Deus foi o que aconteceu. Então, igual eu falo para vocês, verbalize, não vão achando que a pessoa ela tem a obrigação de fazer por você, porque, gente, o europeu é muito diferente. A questão que você falou de dividir as contas da casa, para eles é muito normal. Apesar que a gente vem de uma cultura que a maioria das vezes, né, quando o homem tem condições, ele assume as contas da casa. Então, a partir do momento que você tem que deixar ali parte do seu salário, igual você deixa 80% do seu salário, é complicado, né, gente? Porque você trabalha ali para você é roommate do cara. Você é o quê? Você você parece que não se sente como a esposa dele. Parece que você está dividindo uma casa com uma pessoa, né? E a partir do momento, eu sei que o seu filho é adolescente, claro, eu acho que essas coisas também têm que ser conversadas, porque eu também não acho que é obrigação do cara, tá? Talvez sustentar o seu filho, mas isso também tem que ser muito conversado na hora que você sai do Brasil com um filho, porque é uma responsabilidade a mais, não é só você. Ele não está ali para te ajudar somente. Tem o seu filho que vai passar também por toda a fase de adaptação, de aprender a língua. Então, por isso que eu falo para vocês que isso tem que ser muito bem conversado. Olha, gente, eu não sei assim como é o real motivo assim das brigas dele e do seu filho, mas homem nenhum encosta o dedo em filho meu, não. Não encosta, não. Porque, primeiro, pelo que eu vi aqui, ele não tá te ajudando em nada na criação do seu filho. Quem paga as contas do menino é você, quem faz tudo ali é você. Então, assim, claro que eu acho que tem que ter respeito, seu filho também não tem nada que chutar ninguém, não tem nada que ir pra cima de ninguém, mas daí você dá também, abrir o leque pra esse cara, né, tipo, bater no seu filho. Eu não sei se isso aconteceu só uma vez, você tá me entendendo? Claro que esse menino vai ficar revoltado, né? Claro que ele não vai gostar de estar dentro dessa casa. E eu acho que para um adolescente, né, que você falou que ele é adolescente, acho que ele tem 10, não, 9 anos de idade, gente, é uma criança. E é o que eu falo, a gente aguenta tudo dos filhos da gente, mas a gente não pode obrigar as outras pessoas também a aguentarem. Então, isso tem que ser muito conversado com o seu filho, mas ao mesmo tempo eu não gostaria de ver, por exemplo, o meu marido, ele poderia chamar atenção, ele poderia conversar, mas eu não gostaria de ver meu marido puxando o braço do meu filho, ou dando um chute no meu filho, ou fazendo alguma coisa assim, porque se nem o próprio pai deles fazem e eu nunca fiz, não é um cara de fora que vai fazer. Então eu acho que isso aí tem que ser bem conversado e bem pensado. Bom, a questão dele não querer te envolver nos planos, essa casa ele já te... Ó, olha só, eu entendo a sua preocupação, concordo plenamente que, né, você é casada, você tem que ter ali os seus... Você tem que ter ali o seu... Como é que se fala? Você quer uma segurança, que eu entendi, né? Não é que você quer o dinheiro do cara. Você quer ter uma segurança que amanhã ou depois, seu casamento acabar, você também não vai ficar aí com uma mão na frente e outra atrás. Isso não vai acontecer porque você já tem um filho com ele, então acho que essa criança já tem direitos.
Óbvio, gente, que eu não sei nem que país ela tá, mas cada país aí tem suas leis, tá? Então, assim, agora, a questão da casa que ele vendeu, tá? Era dele antes do casamento, então tudo bem, ele querer aí fazer as coisas dele, construir as coisas dele, mas a partir do momento que ele te põe de lado, né, nisso, de lado assim, você não sente que vocês são um casal, porque na cabeça das pessoas, um casal faz as coisas juntos. Depois que você está casado, vocês fazem as coisas juntos. Mas já deu para perceber que o casamento de vocês é muito separado. Por exemplo, as contas da casa sua, do seu filho, é você que paga, né? Ele tinha uma casa, ele dá um jeito de vender essa casa e vocês vão morar de aluguel. Aí ele está construindo uma casa que provavelmente vocês vão morar lá. E eu entendo perfeitamente o seu medo de chegar nessa casa e o cara começar a jogar na sua cara que a casa é dele. Ah, eu não quero seu filho aqui. Então tudo isso pode acontecer, tá? Eu, sinceramente, eu teria uma bela de uma conversa com ele, porque eu não sei se esse casamento tá certo dessa maneira, não. A questão da maternidade, eu acho que também pegou bastante, né? A gente está acostumado, na nossa cultura, os pais serem muito presentes, ir lá, dormir com a mãe, né? Meu pai, eu lembro que quando minha irmã nasceu, e eu acredito comigo, ele fez a mesma coisa, minha irmã acho que não tinha chegado nem no quarto ainda, ele já tinha ido registrar minha irmã, sabe? Então essas coisas são da nossa cultura, são coisas que nós brasileiros temos a cultura de fazer, né? Registrar logo a criança. Lógico, gente, tem pais e pais, né? Tô falando assim, da maioria, como somos criados, né? Do pai estar ali presente na maternidade, de você querer, porque vocês estão casados, vocês são um casal, e o cara não tá nem na maternidade para te ajudar. Talvez, não sei se sua prima não estivesse aí, né? Mas acredito também que ele não teria ido te ajudar. Não sei se faz parte da cultura deles, mas é estranho pensar que você ficou no hospital 7 dias e sem o cara nem se preocupar se você tá precisando de alguma coisa, se você tá bem. E eu acho que não é nem a questão dele talvez ficar enfiado dentro do hospital. A questão é ir lá te visitar, saber como é que você tá, como é que você tá se sentindo, se você tá bem, se não tá. Então eu acho que ele tá meio frio aí pra isso, né? Parece que ele não entrou ali no... Bom, pelo que me parece, esse cara, assim, ele quer uma roommate, ele não quer uma esposa do lado dele, né? Porque todas as coisas de casais aqui, inclusive o nascimento do filho de vocês, ele meio que se isolou. Ele deixa que você faça sozinho. Então não dá pra saber muito qual é a dele aqui. Você fala que ele é um cara legal, tal, vocês têm um casamento bom, mas eu acho que são pequenas coisas, gente, que tornam um casamento bom. E tem muitas coisinhas aqui que vocês têm que colocar nos eixos, né? Aí você se questiona hoje, né, sobre você ter abandonado seu trabalho no Brasil para ir para outro país. Por isso que eu falo, isso tem que ser muito bem pensado, sabe? Porque quando você vai para outro país, gente, mesmo que você vai casar, até seus documentos chegarem, até você se achar profissionalmente, demora um tempo. Tem certas profissões que você tem a profissão no Brasil, mas você não vai conseguir ocupar o mesmo cargo em outro país, porque tem questão da língua, tem questão do diploma, tem toda uma questão. Então é coisa que leva muito tempo, você tem que estar muito disposta a isso, sabe? Aí a partir do momento que você chega lá no outro país e as coisas não vão de acordo com o que você imaginou, aí vem o arrependimento. Pô, será que eu deveria ter largado minha profissão no Brasil? Eu estava em ascensão. Poxa, como eu estaria hoje lá? Eu poderia ter comprado meu imóvel, eu poderia ter uma garantia. Por isso que eu acho que vocês têm que pensar em vocês sim. Algumas vezes na vida da gente, a gente tem que ser um pouco mais egoísta e pensar em nós, porque é isso que ele está fazendo. Ele está pensando nele, no futuro dele. E você, amiga, comece a pensar no seu futuro também, tá? Porque
é igual eu falei, para ele nada mudou, ele continua no país dele, ele tem a empresa dele, ele tem os clientes dele, ele tem as coisas dele, e para a vida dele, pelo contrário, deu uma decolada. A sua foi baixando, né? Vocês viram aí a atualização que ela mandou? A vida dela foi baixando. E ela falou assim que ele venceu. Ela não quer mais mudar a categoria lá, né? O processo lá de regime do casamento, tá? Mas isso, se é uma coisa que te incomoda, vai continuar te incomodando, sabe? Então, como você falou assim, talvez lá atrás, desde o início, se era algo importante para você, tá, gente? Porque às vezes tem gente aí que fala assim: "Ah, Dani, eu nem sei que regime que eu casei, para mim tá tudo bem". Mas tem pessoas que isso é um fato importante. A pessoa quer ter uma certa segurança. Igual eu falei, não sei que país ela está, tá? Eu sei que talvez no Brasil, se ela tivesse casada e eles adquirido bens aí após o casamento, talvez até assim ela conseguiria, assim, na justiça algumas coisas, né, que eles construíram depois, mesmo que sei lá qual fosse o regime. Não sei, também posso estar falando besteira, alguma advogada pode deixar aí pra gente. Mas eu não sei em qual país ela tá da Europa, eu não sei como é o regime lá, mas muitas mulheres, gente, saem de casamento com uma mão na frente e outra atrás. Isso é fato, tá? E claro que ela tem um filho com ele, né? Mas e aí? Ele vai dar uma pensão, tá? E aí? Ela vai conseguir se manter ela, um filho lá de 9 anos e mais um filho bebê com a pensão que esse cara dá? Não sei. Bom, ela falou que já foi promovida no trabalho dela. Isso mesmo, amiga, não deixa de trabalhar. Vai em frente, sabe? Tente aí cada vez mais, né, alcançar voos altos porque pelo menos aí na vida profissional, né, você está bem. Bom, eu acho que tem muitas coisinhas, deixa aí meninas para elas, mas eu acho que tem muitas coisinhas aí que vocês têm que conversar para colocar esse casamento nos eixos. A pior coisa do mundo é você estar com alguém que você não está satisfeita com aquela situação. E você, assim, gente, casamento são vários fatores, né? E eu acho que tem várias situações aqui que vocês estão, assim, em caminhos completamente separados. Então, vocês têm que alinhar esses eixos aí. Tem que ser uma coisa que deixe os dois bem, né? Pelo que eu li aqui, eu acho que você tá bem com o pé atrás nesse casamento. Tanto que você fala da casa que ele tá construindo, que era uma casa de sonhos, que você tá até com medo de morar lá para não ouvir coisas que ele vai jogar na sua cara. Então, tipo assim, porra, cara, eu abdico da minha carreira, abdico do meu país, tiro meu filho do meu país também, né, que tá lá com os primos, amigos, tudo. Faço uma transição enorme dessa, vou pra Europa, porque, gente, mas ela foi pra Europa. Dane-se. A Europa também é difícil de se morar. A Europa também existem dificuldades. Né, vocês não, muitas mulheres, elas romantizam, né, morar fora, casar com um gringo, vai ser assim, vai ser assado. Gente, não tem nada que romantizar, não. Muitas vezes é mais difícil até do que se você estivesse no Brasil com um brasileiro. Então, é complicado. Fazer essa transição é complicada. E para ela está sendo mais complicada ainda, porque tem vários pontos aí que ela não concorda. Então, a partir do momento que você está num casamento, que tem várias coisas aí que não te deixam felizes, é hora de você sentar e conversar com esse cara. Porque você vai viver assim sempre? Aceitando tudo? Ah, eu ganhei um neném e o cara nem foi no hospital. Ok, tem que aceitar. Ah, o cara grita com meu filho, sei lá, puxa o braço dele, tem que aceitar. Ah, o cara tá construindo uma casa, mas eu tô até com medo de morar lá e o cara começar a jogar na minha cara que a casa é minha, sai daqui, não sei o quê. Então, assim, eu acho que já tá acontecendo coisas, né, que você
não está feliz, você não está contente, não normalize essas coisas também, tá? Porque casamento não é isso. Acho que casamento os dois tem que estar... Não é sempre que a gente vai estar no mesmo, né, sentido da vida, mas eu acho que tem que estar bom para os dois lados. Quando tá bom só para um lado, como é o caso dele, aí eu acho que você tem que começar a rever várias coisas aí, né, direitinho, tá bom? Bom, gente, essa foi a atualização da história dela. É isso. Difícil, né, gente? Mas, amiga, como eu já disse no início desse vídeo, aproveita aí 2024 para você fazer novas exigências aí, novas realizações na sua vida. Comece por aí, faça uma listinha aí, ó. O que eu não acho que está certo no meu casamento. Claro que eu não tô falando que você está 100% certa em tudo. Claro que o cara às vezes também tem a parte dele lá que eu acho que, né, ele não está errado. Mas eu acho que você já deveria fazer uma listinha e colocar aí como resoluções de 2024. Coisas que você vai ter que ajustar aí para que você também seja feliz, né? Porque afinal de contas não basta só o cara tá tudo bem para ele. Eu acho que tem que estar tudo bem para você também, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau!